Nós não precisamos pagar um perito de fora, porque nós já temos um perito que trabalha para nós. Só que essa prova, ela não é produzida sob o crivo do contraditório. Essa prova é produzida num ambiente inquisitivo, num ambiente administrativo. E muitas vezes o juiz acaba tendo que se fiar nessa prova. Então, um dispositivo como esse, que determina que nós temos que pagar a prova pericial, vai acabar caindo no esquecimento, na total falta de execuibilidade. Nós vamos ajuizar as nossas demandas, mesmo as denúncias mais complexas de homicídio, nós temos um médico forense que faz parte da nossa equipe. Essas denúncias já são instruídas com o nosso laudo. E aí o juiz que se vire, porque nós não vamos requerer a prova, nós já apresentamos a nossa, eu não preciso requerer uma prova, a minha prova já está aqui. O réu, se quiser, o litisconsorte, o terceiro, enfim, que requeira e pague no momento do requerimento, porque essa não pode ser paga depois. Vai acontecer o que? O processo vai parar. Vai ter que pensar num sistema mais elaborado, mais sofisticado, porque isso daqui certamente não vai funcionar. A gente vai apresentar a nossa prova pericial e o réu certamente vai impugnar, dizendo que aquela prova não foi colhida sob o crivo do contraditório. E aí o que nós vamos dizer? Bom, você não quer receber o meu laudo pericial como prova pericial? Não tem problema, recebe como prova documental. Eu desisto da prova pericial e tomo aqui minha prova documental, não preciso de mais nada. E o juiz vai ter que se virar para decidir esse caso. Impedimento e suspeição do MP. Aqui a gente tinha realmente um problema, né? A redação do Senado constava: aplicam-se também os motivos de impedimento e de suspeição ao membro do Ministério Público quando atuar na condição de fiscal da ordem jurídica. Ou seja, pela redação que constava, o MP não ficaria impedido nem suspeito quando atuasse como parte, só como fiscal da lei. Isso não faz nenhum sentido. Justamente as causas mais complexas, as causas em que dão mais problema, é que tu está atuando como parte, não como fiscal da lei. Então a suspeição e o impedimento eles têm que valer para ambas as formas de participação, tanto como parte como fiscal da lei. Então, em boa hora, a redação da Câmara vai extirpar essa palavra, essa expressão final. Aplica-os também os motivos de impedimento e suspeição ao membro do Ministério Público. Ponto. Dando a entender que vale para os dois casos. Aqui vamos ter uma incorporação de algo que já vinha sendo decidido pela jurisprudência. Transcorrido o prazo, extingue-se independentemente de declaração judicial o direito de praticar ou emendar o ato processual, ficando assegurado, porém, a parte provar que não realizou por justa causa. Aquela ideia clássica da preclusão temporal. Né? O juiz não precisa declarar, não precisa reconhecer juridicamente que o seu prazo expirou. Basta o simples transcurso daquele prazo para que você caracterize a preclusão temporal. Não temos alteração na redação da Câmara. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Ok. Parágrafo 2º. Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinalar. Ok. E agora, o parágrafo 3º, que nos diz a respeito que é proposta a sua supressão pelo relatório da Câmara. O disposto no caput se aplica ao Ministério Público, inclusive quando atuar como fiscal da ordem jurídica. Né? Ou seja, esse dispositivo criava uma espécie de preclusão temporal para não intervenção do MP. Se o Ministério Público fosse intimado numa primeira vez e não apresentasse seu parecer dentro daquele prazo de 30 dias, o juiz continuaria o processo e o Ministério Público não seria mais intimado. Como cai o prazo de 30 dias lá do artigo 156, agora no 191 também se suprime o parágrafo 3º para manter uma linha de coerência entre o 191 parágrafo 3º e entre o 156. Nulidade 254, que equivale ao 246 do atual CPC, não temos alteração. É nulo o processo quando o membro do MP não for intimado a acompanhar o feito em que deve intervir. Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do MP, o juiz o anulará a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. Parágrafo 2º. A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou inexistência do prejuízo.
Esse é um dispositivo interessante, porque ele busca acomodar, ele busca pacificar um pouco a divergência que existe entre a doutrina e a jurisprudência. A doutrina sempre diz que a não intervenção do MP seria a causa de nulidade absoluta. A jurisprudência, em centenas de casos, diz que essa nulidade não é absoluta, ela é relativa. Logo, ela depende da demonstração do prejuízo no caso concreto. Para tentar acomodar essas duas ideias, o Senado propôs a seguinte redação. Antes do juiz anular, ele abre vista ao MP naquele momento, no estado em que o processo se encontra. MP, olha aqui o processo. Você acha que teve algum problema a sua não intervenção aqui? A parte hipossuficiente sofreu algum prejuízo? O menor, o idoso, o incapaz, enfim, aquele cujo interesse você em tese está velando, ele foi violado de alguma maneira? Se sim, me diga onde e o processo é anulado. Se não, está ok, o processo segue e a gente supre essa nulidade, supre essa não intervenção. Então, a avaliação do prejuízo não se dará exclusivamente ex officio pelo juiz. O juiz deve ouvir o Ministério Público. Na verdade, o Senado dizia após a oitiva, ou seja, o juiz deveria aguardar o efetivo pronunciamento do promotor. Como a ideia da Câmara é que o processo corra mais rápido, não fique sujeito a demoras injustificadas, a Câmara troca a oitiva por intimação. O juiz intima o MP. Se o MP não se manifestar, o juiz obviamente vai presumir que não tem nenhum prejuízo, que não tem nada que precise ser sanado, nada que precise ser consertado naquele processo. Mais uma vez, a ideia de que o que gera a nulidade, o que gera o prejuízo é a não intimação e não a não intervenção. Parágrafo 3º, algo que sempre foi combatido aqui na instituição, o professor Paulo César Pinheiro Carneiro, o professor Sérgio Demoro Hamilton, os promotores clássicos que trabalhavam com a cadeira de instituições do Ministério Público, sempre se voltaram contra esta ideia que era acolhida pela jurisprudência e que agora vai passar a ser lei. Aquela ideia de que um processo envolvendo incapaz sem intervenção do MP na primeira instância. O juiz profere sentença. O réu, enfim, aquele que perde o processo, apela dizendo que o processo é nulo pela não intervenção do MP, artigo 246. O desembargador relator recebe o recurso de apelação e abre vista ao MP em segundo grau, abre vista ao procurador de justiça. A jurisprudência aqui do TJ e do STJ sempre entendeu que a manifestação do MP a posteriori, ou seja, a manifestação do MP no tribunal, supriria a não manifestação do MP em primeiro grau. E aqui na casa nós nunca aceitamos muito essa ideia, porque isso tornava quase que despicienda a presença do promotor em primeira instância. Há determinadas questões que, se não forem arguídas, se não forem manifestadas naquele momento, futuramente elas não têm mais cabimento, você não pode mais arguir aquilo. Entretanto, a redação do código vai vir nesse sentido. A falta de manifestação do membro do MP que atue no primeiro grau poderá ser suprida pela intervenção de seu membro que atue no segundo grau. Tá? Esse parágrafo 3º é, na verdade, a consagração de uma jurisprudência que já vinha pacífica, tanto aqui no TJ do Rio, como no STJ. Contestação por negativa geral. Isso é uma coisa que sempre os alunos perguntam nas aulas de princípios institucionais. Né? Você tem aquele dispositivo lá no 302 do CPC atual, que vai ser o 329 do novo CPC, que diz que podem contestar por negativa geral, né? A Defensoria Pública, o Curador Especial e o Ministério Público. E todo mundo sempre se pergunta, mas quando é que o Ministério Público vai contestar uma ação? Até 1988, ele eventualmente contestava quando ele agia substituindo a Fazenda Pública. O Ministério Público Federal, até 1988, e ainda depois de 88, numa fase de transição, ele respondia pela contestação de algumas causas, mas era uma função claramente atípica da instituição. Hoje não existe mais a previsão do Ministério Público contestar. Ainda que alguém ingresse com uma ação contra um ato de um promotor, quem vai contestar isso é a Procuradoria do Estado, e não o Ministério Público. Então, em boa hora,
o Ministério Público venha a ser retirado desse rol do artigo 329, vai estar aqui embaixo, né? O parágrafo, o inciso 2º. A petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público, a lei considera a substância do ato. Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao curador especial e ao advogado dativo. Como não é objeto dessa palestra, não vou falar muito, mas que vai dar muita confusão. Reparem que, assim, muito marotamente, tiraram o defensor público também, tá? Não vou me meter porque não tem nada a ver com isso, mas isso vai dar confusão, mas ficou só... Aí aquela história, o defensor público não é uma forma de advogado dativo, né? Qual vai ser a diferença do defensor público? Na justificativa eles dizem, não, se o defensor público estiver atuando como advogado dativo, mas quando é que o defensor público não vai atuar como advogado dativo? É o tipo de alteração, assim, que vai dar confusão, né? Muito bem. Essas eram as ideias principais que a gente tinha aí para trazer para vocês. Queria aproveitar essa segunda etapa agora, temos aí mais um tempinho, para ficar à disposição de vocês, de dúvidas, considerações, enfim, colocações que tem que fazer. Queria agradecer mais uma vez a FIPERJ por essa oportunidade. Eu fui aluno da escola, passei no Ministério Público quando era aluno da escola, professor da escola, hoje eventualmente só posso vir uma vez ou outra, mas tenho um carinho enorme aqui pela escola, sempre que possível a gente vai estar juntos. Fico à disposição de vocês. Obrigado. Professor, com essas alterações, então, não vai haver intervenção do Ministério Público no testamento? A ideia é reduzir também com relação a isso. Se não me falha a memória, na deliberação nossa aqui estadual, você vai ter já dispositivo específico sobre isso. Deixa eu ver se eu acho ela aqui na deliberação 30 do nosso órgão especial. Mas ela não está ela está sendo aplicada, essa 30 não, né? A 30 já está sendo aplicada, ela é de agosto do ano passado, mas nos mesmos moldes, respeitando a independência funcional. A ideia é que isso não seja feito de uma hora para outra, que isso não seja feito de maneira muito abrupta, né? Então, acho que essa intervenção ela vai deixar de acontecer aos poucos. A pedra de toque, quer dizer, o grande diferencial vai ser sempre a presença de um incapaz ou de um hipossuficiente. Tá? E aí, no caso, o hipossuficiente ele traz um conceito jurídico indeterminado, ele é um conceito mais aberto do que o incapaz. Então, é justamente essa medida que vai dar ao promotor a ideia de se deve ou não intervir naquele caso. Você já viu algum caso concreto atualmente Não. que o promotor não tenha atuado no testamento? Não. Mas também não estou trabalhando nessa área atualmente, tá? Mas que eu tenha visto, que tenha chegado nas listas de discussões, que tenha saído súmula das assessorias, não. O que tem acontecido também para regular casos específicos, a assessoria de assuntos institucionais, ela solta de tempos em tempos súmulas de entendimento predominante, né? Com aqueles casos que chegam até ela, ou por conflito de atribuição, ou por dolo de atribuição, ou quando o promotor se recusa a se manifestar e o juiz aplica analogicamente o 28 do CPP e manda para o procurador-geral. De vez em quando isso acontece no CIVA e a assessoria se manifesta sobre a necessidade ou não. Então, acho que nesse primeiro momento tem algumas normas gerais. Eu acho que tanto a recomendação do conselhão como a deliberação nossa foram sábias, foram prudentes em não ter conteúdo vinculativo, não ter caráter vinculativo. Essa é uma modificação que tem que se dar ainda aos poucos, né? Até porque, volto a dizer, se a gente aplicar isso de uma hora para outra, você fecha as curadorias de família, você fecha as curadorias de várias tipos. O serviço que vai restar não vai justificar a existência de um órgão de execução ali.